Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia aqui nesse mercado cripto e hoje vou trazer um vídeo para vocês mostrando como que eu faço para identificar topos e fundos do mercado. Não é um trabalho tão difícil, é algo impossível você encontrar o preço mais caro e o preço mais barato. Isso é algo realmente não impossível, né, mas muito improvável de você acertar com consistência isso. Mas cara, encontrar a região de topo e de fundo é super fácil e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana e caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Então bora lá. Primeiro de tudo, cara, a gente precisa de três coisas para conseguir identificar o topo e o fundo do mercado. A primeira coisa é a gente saber uma análise técnica, né? Você precisa entender de price action, você precisa saber fazer uma análise gráfica ali, porque querendo ou não, isso é a base do mercado financeiro. O mercado, ele funciona muito através do price action. Queira você ou não, tem pessoas que não acreditam em análise gráfica, mas ela funciona, e seja que ela funciona porque realmente aquilo acontece ou porque os traders seguem aquilo, porque os investidores seguem aquilo. Não tenta questionar o porquê, mas simplesmente é só você fazer um backtest aí que você vai ver que a análise gráfica ela funciona e funciona muito no mercado financeiro. O segundo ponto é você saber exatamente de ciclo de mercado, você saber como que tá o aperto monetário, né? Se a gente tá em uma expansão monetária, se a gente tá em uma retração monetária, tudo isso é super importante de você saber também. Por quê? Cara, simplesmente quem manda se a gente vai ter os mercados subindo ou os mercados caindo é o Banco Central. O Banco Central dita se a gente vai enriquecer ou se a gente vai empobrecer. Sim, queira você ou não. Qualquer mercado depende de liquidez. Essa liquidez ela vem do Banco Central, então é super importante que você saiba sobre o ciclo do mercado. Não ache que os mercados vai estar formando topo quando o Banco Central estiver no aumento máximo dos seus juros ali. Não, cara, isso daí são momentos opostos. A gente sempre vai ter esses mercados, os juros e os mercados andando em contramão. Quando a gente tiver os juros alto, a gente vai ter os mercados em baixa. Quando a gente tiver os juros em baixa, a gente vai ter os mercados em alta. Isso tem uma relação muito grande com o tanto de dinheiro que a gente tem circulando na economia. Então, o segundo fator é você saber essa parada também. E o terceiro e mais importante fator é você saber como que funciona a oferta e a demanda daquele ativo que você investe. E é aqui que vem a grande sacada que alguns que já estão há bastante tempo aqui no canal já entenderam isso, mas outras pessoas não. Mas sendo bem claro, uma análise de oferta e demanda nada mais é do que análise on-chain do mercado, galera. Isso mesmo, muita gente ainda não entendeu que a análise on-chain ela é uma maneira que você tem de você identificar como anda a oferta e como anda a demanda daquele ativo. E se você sabe essas duas coisas, você sabe para que direção o preço daquele ativo vai. Juntando esses três fatores, você consegue identificar o topo do mercado e de uma maneira super simples. Você não precisa de, cara, ficar viajando na batatinha para você conseguir identificar o topo e o fundo do mercado, não. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês, beleza? Mas antes eu vou explicar um pouco sobre o que é a oferta e demanda. Se olhar para esse gráfico aqui, no eixo X ali a gente vai ter uma quantidade, no eixo Y a gente tem um preço e aí a gente tem essa linha inclinada aí que chamamos de demanda, né? Cara, se você olhar todos os ativos, eles vão funcionar dessa maneira. E se liga que eu vou mostrar para vocês isso dentro da análise on-chain, tá? Como que isso respinga na análise on-chain. Mas só para vocês terem uma ideia, se você tiver uma baixa quantidade do ativo com uma demanda alta, veja que a gente está na parte ali de cima, né, da linha de demanda, você tem um preço alto do ativo. Se a gente tiver uma quantidade mais ou menos e a gente estiver ali na metade dessa linha da demanda, você vai ter um preço justo, um preço médio. E se a gente tiver alta quantidade de um ativo
com a demanda baixa, a gente tem o preço daquele ativo mais barato. E é assim que funciona todo o mercado financeiro. Todas as ações, tudo, casa, imóvel, cara, carro, qualquer ciclo, seja commodity, seja qualquer coisa, vai funcionar através da oferta e da demanda, que é exatamente esse processo aqui entre quantidade e demanda. Se você tirar uma relação desses dois, você consegue saber qual que vai ser o preço daquele ativo. Quanto menos quantidade a gente tiver em circulação e mais demanda pelaquele ativo, a gente acaba tendo o preço lá em cima. E aí, puxando tudo isso para dentro do nosso mercado, quando a gente olha para o Bitcoin, por que eu vou falar sobre o Bitcoin e uma análise dessa? Porque o Bitcoin ele é o mais antigo e é simplesmente quem dita o ciclo do mercado cripto. Queira você ou não, é sempre o Bitcoin que fala quando a gente está formando topo e quando a gente está formando fundo. A gente pode ter outras criptos formando depois o topo ou formando ali junto com o BTC o fundo, mas o BTC majoritariamente ele vai ditar como que está o ciclo. E aí quando a gente olha para o BTC, a gente tem um supply limitado em 21 milhões. E, cara, a maravilha da análise on-chain é porque a gente consegue, galera, entrar dentro da blockchain e ver todas as informações que estão dentro da blockchain. Você não vai conseguir fazer isso com nenhum outro ativo no mundo além das criptos. Você não consegue olhar para ações, por exemplo, para casas, para carros e saber qual que é o comportamento dos investidores naquele ativo. Se você souber o comportamento dos investidores, você consegue ler essa parte de oferta e demanda daquele ativo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Se a gente puxar uma análise on-chain, por exemplo, a gente consegue descrever, a gente consegue criar gráficos, criar métricas, fórmulas matemáticas, né, em cima de comportamentos humanos para a gente saber regiões de fundo e de topo do mercado. Esse daqui é um dos gráficos MVRV e o NUPL também, que corresponde uma relação de como que o preço tá, né, o realized price, se as pessoas estão realizando lucro, se as pessoas estão realizando prejuízo em cima de um comportamento. Segura aí que eu vou mostrar para vocês na prática ali como que é exatamente a oferta e a demanda. Mas a gente consegue unir essas informações através de oferta e demanda e definir esses gráficos, essas métricas que vai nos apontar a região de fundo do ativo, região do fundo do BTC. Isso daqui vai te apontar o preço mais barato? Não, porque ele não tem um preço mínimo, ele não tem um sinal mínimo ali, não é um gráfico de sinal, é um gráfico de comportamento que vai te mostrar em que região que você está. Por exemplo, se a gente sabe que o mercado do BTC ele só tem 21 milhões de quantidade, a quantidade máxima que a gente tem é só 21 milhões. Como que a gente consegue analisar comportamento de quantidade de ativos que está em circulação? É só a gente olhar para o long term holder, um cara que costuma segurar o ativo há mais de 6 meses. Olha só, esse gráfico aqui é um gráfico praticamente da quantidade de ativo em circulação que a gente tem. Veja que o long term holder ele tem um padrão de tirar o supply de circulação durante a baixa do mercado. Ele vai distribuir esse supply no mercado quando a gente estiver em alta no mercado. Mas veja só que, cara, nesses picos aqui, a gente tem 75% do supply na mão do long term holder. Aqui em 2018, a gente tinha ali, 69% mais ou menos do supply na mão de long term holder. Hoje a gente já tem mais ou menos 75% também do supply na mão de long term holder. O que isso significa? Significa que de 21 milhões, 75% disso está na mão do long term holder, ou seja, a gente tem 15 milhões na mão do long term holder, galera, 15 milhões. Na verdade, isso daqui, a gente hoje em circulação, a gente tem 19 milhões, né? Ou não é 21. 21 é o total que a gente vai ter. A gente tem hoje em circulação 19 milhões, então, na verdade, 14 milhões
já está na mão do long term holder. Qual que é o comportamento do long term holder? Cara, é simplesmente um cara que compra um ativo, acumula durante uma baixa e começa a vender depois que a gente está batendo novos all-time highs, ou seja, quando a gente já ultrapassa o topo do ciclo. Ou seja, a gente tem esse cara diminuindo a quantidade em circulação. Olha que sacada maneira. Quando a gente analisa nos dados on-chain, a gente consegue ver se a quantidade que a gente tem no mercado ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Porque através disso é só olhar para o long term holder. Quando a gente olha para o long term holder, a gente identifica se esse cara está distribuindo, aumentando a quantidade no mercado ou se ele está acumulando, diminuindo a quantidade no mercado. Então, o long term holder, ele é um cara que mexe no eixo X, a quantidade em circulação. E aí a gente precisa, obviamente, de mais dados, a gente não precisa só dessa informação, mas aqui eu estou trazendo um básico para vocês de como você consegue identificar o topo e o fundo. Então, o primeiro ponto é você olhar para a quantidade em circulação, e isso você olha simplesmente para o long term holder. Se você quiser ver a demanda do ativo, é simplesmente só você olhar para métricas como números de carteiras ativas ou novas carteiras na rede ou endereços ativos na rede, né? Você consegue ver exatamente como que tá a demanda, como que tá a utilização de todo o ecossistema. Se você pegar também a mempool, cara, você consegue ver a quantidade de bitcoins que está na mempool em espera ali para uma transação. Você consegue ver tudo isso daqui olhando para dentro da blockchain. Então você olhar esse tipo de informação aqui, olha só como que a demanda estava aumentando do ativo aqui quando a gente olha para números de endereços ativos aqui com uma média de 7 dias. Olha como que vinha aumentando. Olha como que em 2018, lá no fundo de 2018, a gente começou a aumentar essa demanda. A gente começou a aumentar essa demanda aqui na Bull Run de 2020. Ainda não aumentamos essa demanda em 2022, mas esse daqui é o próximo passo para a gente confirmar a formação de fundo que a gente está tentando consolidar nessa região que nós estamos. Ou seja, quando você olha para a blockchain, você consegue traçar informações também que vão te mostrar como que está a demanda daquele ativo, como que está essa linha. Claro que se a gente tiver a oferta diminuindo, mas a demanda não aumentando, a demanda diminuindo também, a gente continua caindo. Mas saca só, olha como que a gente tem dois pontos importantes até aqui. A gente consegue ver o long term holder, a gente consegue entender como que o supply está disponível, como que a quantidade está disponível no mercado, e a gente consegue entender também como que está a demanda daquele ativo. Com tudo isso, você tem toda a criação, cara, e você vai ter vários gráficos, você vai ter vários indicadores dentro da análise on-chain, que esses indicadores vai estar trabalhando em cima dessas informações, em cima de oferta e demanda. Você consegue ver como que a circulação do ativo está no lucro, está no prejuízo, você consegue ver o NUPL, se as pessoas não estão realizando lucro, não estão realizando prejuízo, você consegue ver tudo isso através de comportamentos. A maioria desses gráficos que eu tenho salvo aqui, a maioria é em relação à oferta e à demanda, que lembra que lá no começo eu falei que o terceiro ponto para você identificar o topo e o fundo do mercado não é você ter um indicador que falou para você que é topo ou que é fundo. Não. O terceiro ponto é você saber ler, interpretar uma oferta e uma demanda de um determinado ativo. E a única maneira que você tem para fazer isso é através da análise on-chain. E eu vou te provar aqui, eu vou te mostrar um indicador aqui que é um backtest meu, aonde ele mostrou todos os ciclos, o fundo e o topo do mercado. Por isso que no começo desse vídeo eu falei para você que não é algo super difícil de fazer, de você identificar essa região de topo e de fundo.
Mas entenda que muito disso daqui, muito de toda a minha análise, muito das decisões que eu tomo no mercado, as pessoas me perguntam, pô Gui, como que você saiu a $52 mil do mercado? Cara, simplesmente saí porque tinha várias métricas apontando para mim que a gente tinha constituído o topo do mercado. Por que que você tá entrando no mercado em $22 mil? Cara, lá na frente a gente vai discutir isso e vocês vão ver que essa região de $22 mil, ela é a região de fundo do mercado e lá na frente vocês vão entender que é a mesma região de 4.600 de 2018. O preço mais barato não foi 4.600, o preço mais barato foi 3.200, mas durante todo o ciclo indifere se você comprou a 4.600 ou a 3.200. A sacada é você ter uma estratégia e você fazer um custo médio dentro da região de fundo, como você também vai fazer uma saída parcial dentro da região de topo. Mas esse gráfico aqui é um gráfico que eu construí, é uma métrica de propriedade minha, que na verdade quem tem acesso a essa métrica aqui são as pessoas que estão dentro da comunidade on-chain. Todo mundo que está dentro da comunidade on-chain tem acesso a essa métrica aqui. Isso daqui é um estudo meu, apenas para mostrar como que a análise on-chain ela consegue nos mostrar quando a gente está em região de topos e fundos do mercado. Cara, aqui tem uma caralhada de lógicas matemáticas que eu usei com alguns gráficos, né? A gente tem alguns gráficos padrões, que é o NPL, o MVRV, o Supply and Profit também, mas foca aqui, ó, como que a gente consegue ver as regiões de fundo em vermelho e as regiões de topo em verde. E qual que é a grande sacada aqui? É simplesmente você fazer aportes parciais em região de fundo e fazer saídas parciais em região de topo também. Isso daqui precisa de uma estratégia, precisa de uma tomada de decisão. Eu falo pra galera da comunidade on-chain dentro do treinamento que, cara, a gente também tem que ter uma estratégia, a gente também tem que saber como lidar com a decisão de entrar. Quando você entra, você nunca dá all-in, como que você divide, como que você fraciona a sua entrada. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, olhando para esse gráfico, é que, cara, não é um bicho de 7 cabeças você identificar o topo e o fundo do mercado. Não é você identificar essas regiões. Cara, não é um bicho de 7 cabeças. Você pode não enxergar o preço mais alto, tudo bem. Porque você vai ver que, às vezes, o mercado ele constitui um topo, ele continua subindo mais um pouco. Por isso que você tem que saber uma estratégia para entrar aqui. E quando você for entrar em fundo também, veja que o fundo ele sempre leva um período para ser constituído, para ser formado. Como que você vai aportar? Você vai aportar simplesmente quando a métrica riscar vermelho ali? Não, tem um contexto para você usar essa ferramenta aqui que eu criei. Isso daqui é tipo dar uma Ferrari na mão de uma criança. Se uma criança não souber usar, cara, com certeza ela vai bater essa Ferrari e ela vai falar que aquela Ferrari não funciona. Mas eu só tô mostrando para vocês, só estou provando para vocês que tem como identificar isso. Para usar essa ferramenta, a galera de dentro da comunidade on-chain sabe exatamente como usar isso e por isso que essa ferramenta ela não é aberta, ela é simplesmente para o pessoal que está dentro da comunidade, porque lá eu consigo ensinar como usar tudo, tem todo um contexto para você usar essa ferramenta para você conseguir tomar decisões. Eu só estou apresentando ela para você para mostrar para você como a gente pode sim encontrar o topo e o fundo do mercado de uma maneira simples. Quem fala para você que não dá para encontrar a região de topo e de fundo do mercado é porque essa pessoa não sabe como fazer. E eu tô te mostrando que sim, dá para fazer isso. Agora, eu ressalto que encontrar o preço mais alto e o preço mais barato é realmente muito difícil, eu diria impossível, mas não posso usar essa palavra, mas será improvável que você vai conseguir acertar o momento de dar all-in no preço mais barato e o momento de você sair do mercado 100% no preço mais caro. Isso daí, para mim, é humanamente improvável de você fazer pelo menos 2 vezes. Você pode fazer isso uma vez, mas 2 vezes consecutivas, acho difícil. Mas se você encontrar essa região de topo e de fundo, cara, se você tiver uma estratégia perfeita, você consegue surfar
maior parte do ciclo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se esse conteúdo fez sentido pra você, cara, eu te convido a fazer parte do canal, porque aqui eu trago bastante conteúdo relacionado à análise on-chain. Todos os dias da semana eu tô fazendo uma análise on-chain e ensinando um pouco dessa técnica pra você, beleza? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!